Este é o Conexão. De norte a sul do país, milhares de brasileiros vivenciam uma relação de afeto, fidelidade e companheirismo. O Piauí, por exemplo, é o estado com o maior número de casas com gatos. Já no Paraná, a preferência é por cães, segundo dados do IBGE de 2015. Não se trata de um fenômeno recente, mas é curiosa a extensão que tomou ao longo do tempo a relação entre pessoas e animais. O Rogério Lobo, médico veterinário e presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais no Rio de Janeiro, e a Cristiane Blanco, psicóloga do Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais, são os nossos convidados de hoje para falar desse assunto. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Obrigada por aceitar o nosso convite. Rogério, eu queria que você, diante da sua experiência profissional, contasse pra gente quais são os animais hoje mais comuns nas casas brasileiras. No Brasil ainda são os cães, mas há uma vertente de crescimento de felinos muito grande. Então, eu acredito que daqui a mais alguns anos os gatos serão a maioria. O pessoal também gosta de aves? Ou ainda não descobriu esse lado? Tem algumas pessoas que têm aves e têm répteis, tem pessoas que criam lagartos, cobras, fora os insetos, tem gente que cria aranha, escorpião, alguns bichinhos mais exóticos, mas tem pessoas que ainda gostam muito desses bichos. Cristiane, tem bichinho de estimação em casa? Tenho. Então, quais deles? Tenho cachorro só. Não aderiu a ideia aí do Rogério? Um escorpião, um lagarto? Não, também não. Agora, Cristiane, você como psicóloga, de maneira breve, o que a gente pode destacar de benefícios, dessa relação do humano com o animal? Vários estudos mostram que quem tem um animal de estimação é mais ativo. Então, sai mais para passear, tem uma relação de afeto e de carinho, então não se sente tão solitário, né? Ele acaba ajudando na socialização, porque quando você leva para passear, você conversa com outras pessoas e sendo um cão, o próprio cachorro vai e estimula essa interação com outros tutores também. Muito bem. Aproveitando aqui essa questão da socialização, a gente vai mostrar algumas relações de amizade e que contribuem para o bem-estar dos nossos colegas aqui do canal Futura. Vamos mostrar na tela agora? A primeira foto é do Bacon, que ele está sempre fazendo companhia para a sobrinha do André. A Phoebe e o Bu vivem com a Ana, nossa outra colega. Agora a gente vai ver o super trio, Pingo, Mafalda e Preta. E ainda tem a Berenice, que são os cãezinhos da colega Arlécia. Na casa do Motocane tem esse papagaio Yoda, tem o cãozinho simpático Atos e ainda tem espaço para peixinhos. Rogério, aqui quando a gente fez esse convite para o pessoal colaborar com as fotos, todo mundo aderiu à ideia. Mas a gente fala do lado do ser humano, quanto contribui, ou nos diferentes relatos, o quanto faz diferença ter um bichinho em casa. Mas como efetivamente fazer dessa relação benéfica para os dois, também para o animal? Essa é uma questão muito complexa, né? A gente banaliza muito isso. Na verdade, nós seres humanos temos uma necessidade, uma carência de afetividade muito grande. Por questões de violência e medo, a gente tende a ficar um pouco mais isolado. Com isso, a gente passa a transferir esse amor que nós temos, esse carinho, essa necessidade que temos de transferir e receber atenção para os animais. Para o ser humano, isso é bom. Para os animais, nem tanto. O fato da gente querer o animal sempre próximo da gente, sempre no nosso colo, fazendo carinho, e eles, às vezes, muitas das vezes, principalmente cães, vivendo isoladamente, é muito prejudicial para eles. Quando você sai de casa, quando você deixa o animal sozinho, distúrbios de ansiedade estão sendo adquiridos por conta desse tipo de comportamento nosso. E o que a gente tem que entender é que nós temos que respeitar a individualidade e o que esse animal tem de essência dele, qual é o instinto dele. E isso muitas das vezes a gente não respeita pelo fato de querermos simplesmente botá-lo ele como um membro da família e que
às vezes isso não é uma coisa muito benéfica para o animal. Como é que você percebe essa questão, Cristiane? Muitas vezes os animais realmente serem considerados parte das famílias, né? Como que a gente pode achar um meio termo, uma coisa saudável para os dois lados? Quando a gente fala de interação positiva, a gente está falando em atender necessidades. Então, a gente não está falando só em atender as necessidades do ser humano, a gente está falando também em atender as necessidades desse animal. Então, do que esse animal precisa? Qual é o porte dele? Qual é a necessidade de atividade física, de interação social, né? Ou de atividades instintivas, como o Rogério falou, de correr, brincar, passear. Então, na verdade, quando a gente pensa nessa interação, a gente pensa em atender essas necessidades, não só do ser humano, em ter alguém para fazer, né, de certa forma, e atender essa necessidade de afeto, de carinho, mas também alguém que a gente vai cuidar. E como achar um meio termo diante de um cenário em que 85% da população vive aí em centros, né, urbanos, principalmente grandes centros? A gente sabe que a população que vive sozinha também é uma parcela muito considerável. Como então encontrar um equilíbrio? A gente sempre tem que pensar qual é a nossa rotina, né? Então, se a gente trabalha das 8 às 8, vai chegar em casa às 9 da noite, esse animal vai ficar o dia inteiro sozinho em casa, por que de fato a gente quer um animal? Simplesmente para chegar em casa e ter ali alguém para nos receber, que vai ter passado o dia inteiro sozinho. Talvez pensar numa rotina onde a gente consiga adequar. Hoje em dia tem alguns serviços como daycare, hotel, passeadores, que podem ajudar nessa logística. Mas é importante pensar primeiro por que a gente quer esse animal em casa. Então, se é só por uma carência afetiva, será que de fato vale a pena a gente ter um animal só para cumprir essa carência nesses... se a gente momentos em casa, 3 né? horinhas que a gente vai passar em casa ali interagindo. E, Rogério, diante disso que a Cristiane coloca, né, a gente sabe então da vida corrida, é óbvio que não existe uma receita pronta, mas então alguma dica de que espécie se buscar para então ter em casa? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é importante. Eu vou falar para você assim, o que eu falo para todo mundo. Você compra um carro, você pesquisa qual o carro que você quer, qual é a necessidade desse carro para suprir as suas, né? Quando você compra um animal, ninguém pergunta para o veterinário qual é a característica daquela raça, caso tenha raça, né? Esse cachorro é hiperativo, ele precisa caminhar, como bem disse a Cris, né? Como bem disse, ele precisa passear, ele corre, ele brinca, é um cão hiperativo e as pessoas às vezes não estão preparadas para receber esse tipo de animal. Então, tudo passa por educação. Consulte um profissional especializado que possa te dizer: esse animal não dá para você viver dentro da sua casa, esse animal não pode viver dentro de um apartamento. Tem cães de grande porte que o piso liso para eles é muito prejudicial ao longo do tempo, que são cães mais propensos a ter problemas osteoarticulares. Então, o piso liso, onde ele escorrega, onde ele anda, é muito prejudicial. Então, isso tudo a gente tem que pensar antecipadamente. Só que isso não acontece, infelizmente. E aí a gente observa uma demanda muito grande de animais com algumas doenças decorrente da individualidade nossa como ser humano de querer um animal perto da gente, para a gente trocar carinho e amor. E nessa troca, o que explica, então, essa, se podemos dizer assim, uma relação de amizade, né? Essa relação de companheirismo que o animal acaba, uma vez fazendo parte aí da rotina das pessoas, o ser humano acaba estabelecendo essa relação com o animal. O que explica isso? A relação que nós temos é de afetividade. A maioria da relação que eles têm com a gente é uma relação de dependência. Eles dependem da gente para poder se alimentar, eles dependem da gente para poder beber água, dependem da gente, animais que só fazem as necessidades fora, levá-lo para passear, e aí às vezes as pessoas só levam uma vez ao dia. Eu vou perguntar para vocês ao vivo aqui: alguém faz xixi uma vez só ao dia? Então não tem como você manter um animalzinho preso dentro da sua casa e levar ele para caminhar uma vez ao dia para fazer as necessidades. Pensa, se coloca no lugar do animal e pense se isso é uma coisa viável e benéfica para ele. É benéfica para a gente,
porque a gente quer ter, mas não é benéfica para eles. Muito bem. Vou convidar vocês e também a quem está em casa para ver umas imagens que nós separamos na internet. Essas imagens ficaram bastante famosas aí nos últimos dias em função do velório do cantor e jornalista Kid Vinil. Esse que você vai ver aí nas imagens é o Cosmo. Ele é um cão que acompanhou o Kid Vinil e o companheiro dele, Jaime, durante 13 anos. E em função da morte do Kid Vinil, o Cosmos foi levado para o velório. E essas imagens, então, do Cosmos se despedindo, digamos assim, do Kid Vinil, ficaram bastante famosas e repercutiram bastante. Cristiane, como é que a gente pode entender isso? Será que o cãozinho realmente sente? Você, assim, dá para dizer que há uma despedida, o cão realmente sente a falta ali da pessoa? Eu acho que, como o Rogério já colocou, na verdade, ele sente a falta de quem vai atender as necessidades dele, né? Acho que é um pouco cruel dizer isso, mas a gente tem que entender que eles têm as necessidades e eles vão se vincular a quem atende essas necessidades, né? Então, na verdade, a falta, claro que tem ali uma relação que eles estabelecem, mas a falta é de quem vai atender essas necessidades. Então é importante que isso seja bem feito, né? A gente vai até apanhar quando fala isso, né? Porque eu escuto toda hora assim, meu cachorro me ama. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele gosta muito de você, gosta de estar ao seu lado, mas no dia em que você faltar, ele vai passar a gostar de quem der comida para ele, de quem der água para ele, de quem der atenção a ele. Ele não te ama como um sentimento puro e sublime. É cruel, como bem disse a Cris, mas é a realidade. Pra gente, né? Pra gente, é muito cruel pra gente. Muito bem. Vou convidar todos agora para falar sobre terapia assistida por animais, pet terapia ou zooterapia. São muitos os nomes, mas uma das primeiras tentativas nacionais do uso de animais com fins terapêuticos foi feita por Nice da Silveira, no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. Os registros apontam que desde a década de 1970, esta possibilidade vem ganhando força. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os cursos da área médica da Universidade de Passo Fundo oferecem a terapia com animais a quem está internado. Vamos ver na reportagem da UPF TV. Emoção, sorrisos e cumplicidade fazem parte da rotina de atendimentos dos cães terapeutas. Hoje, já é cada vez mais comum ver os pets colaborando para a recuperação de pacientes dos mais variados casos clínicos. Aqui em Passo Fundo, a iniciativa surgiu dos programas de residência multiprofissional, em conjunto com a residência profissional integrada em medicina veterinária da UPF. Então, nós trabalhamos a interdisciplinaridade e nós queríamos ver uma forma de aproximar a residência multi com a veterinária. Cada animal que participa das sessões passa por avaliações para que nenhum paciente corra algum risco. Esses animais têm que serem dóceis, têm que ser animais que não tenham nenhuma patologia concomitante, então tem que ser animais sadios, né? E esses mesmos animais passam por exames de sangue prévios, né? Passam por um processo de vermifugação, né? Porque é importante que esses animais não tenham nenhum tipo de zoonose, né? Justamente para não transmitir doença para esses pacientes que estão em ambiente hospitalar. E também são animais que são vacinados também pelo mesmo motivo, né? O projeto, que envolve cerca de 50 residentes multiprofissionais da UPF, dos cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia e enfermagem, mais os residentes de medicina veterinária, já atendeu 80 crianças e 50 idosos. As sessões acontecem 2 vezes por semana, com 2 grupos de pacientes e 3 residentes em cada um. A terapia dura em média 40 minutos e o espaço utilizado é higienizado antes e depois das sessões. Eu brinquei de pentear ele. Ele tem cheirinho de flor de morango. Melhorou bastante desde o primeiro dia que ela veio aqui, que ela estava esperando, ela se desinibiu mais e estava ansiosa esperando vir de novo o cachorrinho. Ajuda a criança a ter, parece, mais carinho até, né? Com as outras crianças também. Para eles é um momento de alegria, de bem-estar, de aquele momento que eles, só por estar saindo do quarto, por estar conversando com nós, as crianças também, por estarem estabelecendo esse vínculo, esse contato com os animais. Então, eles ficam mais felizes, mais
empolgados, né? Esquecem um pouquinho que eles estão num ambiente hospitalar, um ambiente muitas vezes pesado. Em 2015, a Academia Americana de Pediatria conseguiu comprovar que animais ajudam a tratar crianças com câncer. O estudo é considerado um marco na compreensão dos benefícios do vínculo entre pessoas e animais, pois mostrou que as crianças que recebiam a visita de cães terapeutas tinham quadros mais estáveis do que aquelas que não tinham esse contato. E quem acompanha de perto esses resultados é a Cristiane, por meio das atividades do INATA, que são realizadas desde 2008, né, Cristiane? Isso mesmo. Explica pra gente como é que é um pouquinho do trabalho de vocês. A gente faz a avaliação e o acompanhamento, treinamento de cães de voluntários. Então, são pessoas que se interessam pelo trabalho, né? E têm disponibilidade para realizar as visitas como um voluntário. E é um pouquinho disso que vocês viram no vídeo, então é um momento de interação, de socialização, de carinho, de afeto. E tem, em que momento também pode ser inserido esse processo? São várias as alternativas que pode ser usado? Sim, a gente utiliza em instituições de longa permanência para idosos, em hospitais, em abrigos, né? A gente tem projetos de pesquisa, então com vítimas, por exemplo, de violência sexual, e são várias. A gente pode trabalhar, na verdade, em qualquer contexto. Aqui a gente está vendo várias fotos envolvendo cães, mas essa terapia assistida com animais pode também envolver outras espécies? Sim, tem. Os mais conhecidos são os cães e os cavalos na ecoterapia. Mas tem outras pessoas que trabalham com animais que a gente chama não convencionais. Tem uma instituição dos Estados Unidos que trabalha com lhama, com lagarto. Aqui no Brasil também tem o Gustavo Bauer, que ele trabalha com cobra, com rato, mas é um profissional que é especializado na área. Muito bem. A gente sabe, não é novidade, que a atenção com os animais movimenta um gigantesco mercado de produtos para pets. Quem conhece bem esses dados é o José Edson de França, presidente da Abimpet, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Tudo bem, José? Olá, como vai? Tudo bem, José. Queria que você falasse um pouquinho, então, diante das múltiplas entradas, digamos assim, dos animais na nossa rotina, que movimenta aí de mercado no Brasil a necessidade de promover o bem-estar desses animais? Em cima das colocações dos nossos colegas Rogério e Cristiane, há um inequívoco reconhecimento de que dos benefícios dos animais de estimação, da relação humano-animal. Em função disso, levou o Brasil a ter 132 milhões de animais de estimação, onde nos coloca em quarto lugar no mundo, como o quarto colocado em número de animais de estimação, e nos leva a ter mais cães, o segundo lugar consolidado em cães, gatos e aves ornamentais. Ou seja, o Brasil tem 52 milhões de cães, 22 milhões de gatos e 38 milhões de aves ornamentais, que é o segundo mercado. Entende-se que gato seria o segundo mercado, na verdade ele é o terceiro. E a indústria está se especializando para atender essas demandas? Ou esses públicos? A indústria faturou no ano de 2016 18,9 milhões de reais. Isso em produtos veterinários, em alimentos, que é a maior fatia, representa 67% do faturamento, em pet care, que nós chamamos de acessórios, produtos de higiene e limpeza. Esse mercado vem sendo resiliente, ou seja, apesar dos problemas da economia brasileira, dos problemas políticos e econômicos, é um dos poucos mercados que vem crescendo nesses últimos anos. Nesses últimos 3 anos, ele está crescendo menos de 2 dígitos, em função, logicamente, da crise. Já é um mercado maduro, José? Ele ainda não está em nível de maturidade total, porque se a gente entender
O potencial desse número de animais, em termos de consumo de alimentos, que seria a primeira necessidade dos animais de estimação, nós entendemos que o Brasil produziu 2.590.000 toneladas em 2016, sendo que o potencial é 7.340.000. Isso significa por volta de 34% de suprimento das necessidades calóricas dos animais. Enquanto que nos Estados Unidos beira 80%, na Inglaterra beira 98%. Então é um potencial ainda gigantesco, não podemos dizer ainda que nós já estamos com o mercado maduro. Bem, com essa dica então do José, com essa deixa aí, né, de potencial de mercado para quem quiser de repente investir com responsabilidade nesse segmento, eu agradeço a sua participação, José. Eu que agradeço a todos. Até uma próxima. Bom, Rogério, o José trouxe aqui dados sobre esse mercado gigantesco que a gente alimenta, que a gente movimenta, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda um grande número de abandonos de animais, né? De forma bastante breve, como a gente pode trabalhar para resolver essa situação? Só para considerar o dado estatístico que ele falou, com relação à produção, o crescimento da indústria, esse crescimento ele não é proporcional ao tratamento. Um número muito grande de animais não é tratado. A gente tem botar aí em torno de 30% a 40% dos animais que são tratados, e o restante ninguém leva para ser tratado no veterinário. Então, a questão de abandono, ela é uma questão educacional e conscientizar essa população. Eu vou falar para vocês, normalmente, o que eu falo para os meus clientes. Um animal vive, em média, 14 anos. Então, são 14 carnavais que você não vai poder viajar, são 14 feriadões emendados que você tem que ficar em casa com o bichinho, 14 Natal, 14 Carnaval, e esses animais têm que ficar com você. Nessas épocas do ano de festividades, a gente observa abandono, né? O maior índice de abandono de animais. Cristiane, de forma breve, vocês no Inata também orientam a população que quer fazer algum tipo ou buscar algum tipo de tratamento com terapia assistida em animais a buscar uma espécie adequada ao seu perfil? Na verdade, é um perfil adequado para a intervenção. Muito bem. Né? Então, é um animal que gosta da interação, que não tem receios, não apresenta reatividade, agressividade. Não é uma raça, né? Então, é um indivíduo que tem o perfil para a interação. Muito bem. Com essas dicas, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Acredito que foi muito benéfico para quem nos assiste. Esse contexto, né, de educação, de responsabilidade e de bem-estar para todos, né? Obrigada, até uma próxima. Obrigada. Bom, e antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês mais alguns dos pets da nossa equipe aqui do canal Futura. Lá na minha casa são 8 cães, parte está aí na foto. A gente ainda também tem alguns gatos, mas esses não coloquei na foto. As companheiras do Felipe são a Lola e a Penélope. Lá no Márcio Rezende tem os lindões Luiz e Theo. E na casa do Bruno, o Klaus. Agora a gente está vendo o Bilbo, que faz companhia para a Alice. E na casa da Kelly, a Meg não gosta de ser tosada, não adianta. A gente também tem a foto da Anne, que foi compartilhada pela Domênica. E esse aí é o Pierre com a Luna. E tem ainda o cachorrinho da casa do Marcos, que faz companhia para eles lá. Com essa sessão de fofura, a gente encerra o Conexão de hoje. Lembrando que estamos na tela do canal Futura, de segunda a sexta e a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Seja responsável com seus pets. Até uma próxima!